Tema desta manhã: felizes para sempre. Durante uma época da minha vida, influenciado por uma ministração que eu havia ouvido, eu cometi um grande erro em mencionar que Deus não nos chamou para sermos felizes, que Deus nos chamou para sermos santos e não felizes. Todavia, a maturidade vem e a gente vai crescendo em profundidade e conhecimento das Escrituras, e uma coisa não anula a outra. Porque quando nós nos tornamos santos, separados por Deus e para Deus, nós acabamos nos tornando felizes. Repita comigo: Deus me chamou para ser uma pessoa feliz para sempre. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é alguém feliz? Você é alguém feliz? Abra sua Bíblia em Filipenses. Deixa o microfone preparado para minha esposa, porque nós vamos ler alguns textos e eu preciso acelerar aqui. Filipenses 4:4 diz o quê? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Alegrem-se. Alegrem-se o que, irmãos? Sempre no Senhor. Novamente direi. Vamos ler todos juntos novamente. 1, 2, 3, uma palavra só. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos aqui, ó, olha para mim aqui. Vamos lembrar aqui, a maioria, todos os meninos aqui, todo mundo passou de ano na escola, beleza? Todo mundo aprovado, ninguém reprovado em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Ouça aqui. Vamos lembrar um pouquinho de escola. Esse verbo, alegrem-se. Vamos voltar um pouquinho para a escola. Ele está o que, irmãos? Primeiro, no plural. Primeiro, não está no plural. Não está eu me alegro. Está alegrem-se. Está no plural. Diga assim: a alegria que o Senhor tem, ela não é só para mim ou para algumas pessoas. A alegria é para todos. Repita comigo: a alegria é para todos. Vamos lá. Sequência ainda daquilo que o verbo, além de estar no plural, ele está conjugado no que, irmãos? Imperativo. Lembra? Pessoal que passou de ano na escola, que não colou verbo para passar de ano. Beleza? O verbo, além de no plural, ele está no imperativo. Por que imperativo, irmãos? Voltando para a escola, um verbo no imperativo representa ordem. Diga assim: Deus me deu uma ordem. A ordem que Deus tem para mim é que eu preciso ser alguém alegre e feliz. Olha que coisa louca, irmãos. E Paulo ainda repete. E ele diz no texto, está lá aberto em Filipenses 4:4. E ele diz assim: e repito novamente, e digo novamente. Porque tem coisa, irmãos, que a gente fala uma vez só e o cara não entende, dona Regina. Aí a gente tem que repetir. Diga para o seu irmão assim: eu vou repetir. Que Deus deu para mim e para você, porque está no plural. Deus deu uma ordem para mim e para você, que nós precisamos ser alegres. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Levanta a mão aí quem veio ouvir a voz de Deus. Diga assim: Deus deu, com a mão levantada, Deus me deu uma ordem. E a ordem dos céus para minha vida é que eu seja uma pessoa alegre, feliz. E aplauda o Senhor por esta ordem. Olha que coisa louca, irmãos. Em fevereiro nós vamos voltar a tratar a respeito do livro de Coríntios. Mas a gente percebe uma característica do povo de Corinto. Aquele povo era um povo canguinha, avarento. Sabe aqueles irmãos que atravessam o oceano com o sorrisal na mão? Era o povo da igreja de Corinto. Os caras eram ricos, tinham dinheiro. Olha que coisa louca. Eles tinham dinheiro, mas eram mesquinhos, avarentos. Já a igreja de Filipe era diferente. Eles não eram tão ricos, mas eles eram generosos. Pensa em um povo generoso. Todavia, embora eles fossem generosos, Paulo está chamando a atenção de que encontrou neles
muita gente triste. Quando vieram ouvir a voz de Deus, tem muita gente aqui. Deus me deu essa palavra enquanto eu orava durante a madrugada. Tem muita gente aqui entre nós que é gente generosa, gente fiel a Deus, mas muita gente que está triste. É gente fiel a Deus. O povo de Filipe era um povo fiel, irmãos. Era um povo que servia a Deus, mas por causa das circunstâncias, das pressões, e nós vamos falar de alguns inimigos da nossa alegria. Abra agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 18. Repita comigo: tem muita gente na igreja do Senhor que infelizmente não estão felizes, não estão alegres, Rosaura. Diga assim, e assim estão indo contra o mandamento, a ordem de Deus de sermos felizes. Romanos, quem achou aí? Romanos capítulo 8, verso 18. Diga: eu achei. Olha agora o que Deus, que usou Paulo para escrever para Filipe, agora também escreve algo para a igreja de Romanos, capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, quantos vieram ouvir a voz de Deus? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que coisa poderosa agora. Deus está chacoalhando os irmãos e dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora, ouça aqui. Quando vieram ouvir a voz de Deus, irmãos, quando Deus escreve algo, é porque Ele está falando e Ele sabe por aquilo que eu e você estamos passando. E quem escreveu este livro, preparou o microfone, está prontinho aí, está pronto. Eu mencionei aqui, se eu não me engano, 13 momentos que Paulo viveu para escrever isso. Porque alguns de nós pensam assim: as coisas ocorrem, coisas boas só ocorrem com o Wilson. As coisas boas só ocorrem com o Marcelo. As coisas boas ocorrem lá com a Marcela. Com a Marcela ocorre tudo de bom. Mas comigo, como que eu vou ser feliz? Se eu tivesse o cabelo branco e aquela barba bonita que o Maurício tem, eu seria alguém feliz. Se eu tivesse o dinheiro que o Mauro tem guardado em CDI, eu seria uma pessoa feliz. Agora, olha quem Deus usou para dar uma ordem de ser feliz. Olha algumas coisas que este homem passou, e eu enumerei só 13. Dava para mais. Você vai ver que na 12ª eu dou uma enxugada. Ouça aqui, dá para colocar, à medida que ela vai lendo, vai pondo para mim. Olha quem escreveu, quem Deus usou. Diga assim: Deus usa pessoas loucas para falarem coisas loucas, mas o meu Deus usa a loucura deste mundo para me tornar um sábio. Olha lá, primeira coisa que eu me lembrei lá do apóstolo Paulo. Olha o homem que disse que eu e você precisamos ser alegres. Primeiro, o que ocorreu com ele? Pode ler. Descer de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Ato esse de grande humilhação. Está em 2 Coríntios 11, 32. Ele teve que, irmãos, colocar ele num cestinho, passaram por cima do muro. Olha a humilhação. Olha a humilhação daquele homem que teve que se esconder porque estavam querendo prendê-lo e matá-lo. Segunda, foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade, fruto de uma conspiração. Está em Atos 13, 50. Não, o endereço não precisa, só ler. O endereço vai estar lá, vocês olham aqui na tela, tá bom? Se você não acreditar que eu escrevi, é bíblico, aí você abre a sua Bíblia lá no textinho, tá bom? Mas vamos lá. Olha lá,
esse segundo, ele foi expulso, irmãos. Você sabe o que é ser expulso de um lugar? Fora daqui. Suma daqui. Não queremos mais você aqui. Ele foi expulso, irmãos, do lugar aonde ele havia passado a infância inteira dele, aonde ele foi criado. Terceira coisa. Em Listra, ele foi apedrejado até quase a morte. Apedrejado, irmãos. Apedrejado por quem? Por estranho não. Apedrejado por amigos. Apedrejado por companheiros. Por pessoas que iam junto com ele até então, dito, lá para o templo adorar a Deus. E aqueles que eram amigos se tornaram inimigos dele. Quantos aqui já receberam pedrada de amigos? Não, pedrada você não recebeu não, irmão. Pedrada, pedra. Não estou falando literal. Eu digo pedra para matar você mesmo. Que pegaram estilingue, que pegaram pedra, vou matar. Não é pedra literal não, é pedra, não é pedra figurada, é pedra para matar você mesmo. Próximo. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Quantos aqui já foram amarrados no tronco? Quantos aqui foram chicoteados, irmão? Não é expressão figurada aqui. Ele não está criando algo alegórico. Ele está falando de algo que ele viveu. Foi pendurado no tronco e toma daqui, toma de lá, toma daqui, toma de lá. É o homem que disse, alegrem-se. Quando, irmãos, ele escreveu? Ele disse que alegrem-se quando, irmãos? Alegrem-se quando, irmãos? Sempre. Sequência do texto. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica, porque pregou em Bereia. Foi perseguido por quem, irmãos? Pela sua nação, pelo seu povo. Não foi perseguido pelos russos. Não foi perseguido pela Coreia, por Xing Ling lá, não. Foi perseguido por aqui, ó, por quem mora na família dele, na cidade dele. Sequência. Ficou em meio a uma grande confusão na cidade por pregar contra falsos deuses em Éfeso. Olha lá, ó. Quantos irmãos aqui que têm feito trabalho evangelístico lá, ali na região de São Mateus? Quantos aqui foram presos porque pregaram o evangelho? Sequência. Em Jerusalém é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e quase foi morto. Quase foi morto porque levou alguém para a igreja, irmãos. Quantos aqui quase foram mortos porque trouxeram alguém para a igreja? Sequência. Preso e enviado a Roma, sofre um naufrágio em Mileto. Sofreu, o cara, ele tinha sido acusado injustamente, quase foi morto, agora enviado para Roma, e no meio do caminho, o barco afunda. Já viu aquela música? Já deu tudo errado. Já viu aquela música? Agora é só derrota, agora é só derrota, agora é só derrota. Já viram? É o que aparentemente está acontecendo na vida de Paulo. E não é alegoria. Irmãos, aqui ó, aqui, pessoal, olhe todo para mim aqui ó. Presta atenção, irmãos. Porque Deus me trouxe isso enquanto eu orava. Eram 3 horas da madrugada, irmãos. Isso explodiu no meu coração. Fale isto para o meu povo. Fale isto para o meu povo. Sequência do texto. Na ilha de Malta é picado por uma cobra venenosa. Agora, além do meu barco afundar, aparece uma cobra do nada e pica o cara. Não picou bandido, não picou quem tinha feito coisa errada, picou quem estava fazendo tudo certinho. Sequência do texto. Tinha um espinho na carne. Um negócio que ele estava orando para Deus, tira isso de mim. Já teve alguma tribulação, alguma dificuldade que você pede para Deus tirar de você e o negócio não sai? Para alguma coisa resolver na sua vida e não se resolve? E Deus chega para ele assim, ó, baixa o facho, porque isso eu não vou tirar de você. Foi o que Deus disse para Paulo, assim, ó, baixa o facho aí, Paulo, porque isso eu não vou tirar. Isso está incomodando você. Já teve espinho que entrou assim, que incomoda, aquela agonia? Vamos lá. Teve de se separar de amigos. Teve que se separar. Irmãos, o cristianismo muitas vezes, ser um cristão verdadeiro vai levar você a perder amigos. E a gente tenta às vezes conciliar, a gente quer ser amigo de todo mundo, né?
Olha, Paulo não conseguia, porque tem hora que se você é crente de verdade, não tem jeito. Tem amizade que você vai perder. E Paulo perdeu muitos amigos. Sequência. Foi abandonado por amigos, injuriado, traído, ofendido e odiado por muitos do seu povo. É que minha esposa tem voz de florzinha de Jesus, né? Foi abandonado por amigos, Ai. foi injuriado, Eita traído, Deus. ofendido e odiado por muitos do seu Eita povo. Deus, E por mano. fim foi decapitado por Nero em Essa Roma. é minha esposa. Vamos aplaudir ao Senhor pela minha esposa. Olha que coisa, irmãos. Porque isso que estava queimando no meu coração quando eu escrevi. Ele foi, irmãos, ele foi abandonado por amigos, injuriado, traído, ofendido, odiado pelo seu próprio povo. E para desfecho final, perdeu a cabeça. Esse é o homem que disse: alegre-se sempre no Senhor. Olha que coisa louca, irmãos. Repita comigo assim: o homem natural depende de circunstâncias, de sentimentos, que são emoções, que um dia está lá em cima e outro dia está lá embaixo. Mas Deus quer que eu seja alegre sempre, 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 sempre e sempre. Aplauda ao Senhor por isso. Pastor, como isso é possível? Repita comigo: alegria para mim não é um sentimento e nem uma emoção. Alegria para mim tem um nome. Seu nome é Jesus o Cristo, o Deus Emanuel, e aplauda Ele por isso. Irmãos, eu era menino, vivia como menino. Está Paulo chamando a atenção de Filipos: olha, vocês são muito generosos, crentes muito bonzinhos, mas eu preciso dar algo para vocês poderosíssimo. Eu quero que vocês entendam que Jesus me fez, eu e você, pessoas alegres e felizes. Como eu e você precisamos entender isso. E a alegria que Jesus nos proporciona, irmãos, ela tem algumas portas. Anota aí, quem é que gosta de anotar. Eu chamei de raízes ou portas. Portas da alegria. Diga assim: a alegria, quando tem um nome. Diga: a alegria tem um nome. Irmãos, ouça aqui. Deus mostrou para mim que tem muita gente aqui, ó, e que está assistindo aí, que Deus está tratando isto de você. Você é uma pessoa nobre, generosa, mas você não está vivendo daquilo que Deus chamou você para ser, uma vida plena. Deus quer que eu e você sejamos alegres. Quando nós entendemos que Jesus é a nossa alegria. Eu era pititico, irmãos. Eu tinha o tamanho da irmã Maria, faz tempo. E eu passava lá na Barão de Itapetininga, e eu ouvia aquela música: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Irmãos, eu era um toquinho de gente, mas isso penetrou dentro de mim. Por isso que a minha inquietação, que às vezes eu vejo alguns falando, conversando durante o culto, e que a gente não entende, irmãos, que aqui é lugar de nós ouvirmos Deus falar conosco. A gente tem o restante do dia para a gente prosear, bater papo, e hoje em especial nós vamos brincar, nós vamos conversar, mas a gente precisa entender. Por isso que a Bíblia diz: entrai pelas portas do Senhor com hinos de louvor e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque tem gente que tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouve. Deus está querendo transformar a sua tristeza em alegria. Alegria, irmãos. Então olha lá, primeira porta, que quando Jesus entra dentro de nós, quando nós temos, Jefferson, um verdadeiro encontro com Jesus, nós somos conduzidos à primeira porta, é a porta do arrependimento. A minha alma estava longe
do caminho dos céus. Eu era um pobre, perdido, pecador. Aí parou, né? Mas eu me lembro que o pecado havia me distanciado de Deus, mas Deus pega essa porta e destrói a porta chamada pecado, que me separava de Deus. Só que quando a gente passa por essa porta, Ju, chamada pecado, agora a gente desfruta de algo chamado arrependimento, mas é um negócio que a gente não experimenta uma vez só, guarde isso. Arrependimento não é uma experiência única. Arrependimento é uma experiência contínua para todo o tempo aqui na terra. Eu preciso viver continuamente, muitas vezes olhando para o meu dia, olhando as minhas reações e dizer: Senhor, pequei, me perdoa, me ajuda. Olha, nós não somos mais escravos do pecado, e quando o pecado bate em nós, nós na hora nos arrependemos e dizemos aquilo que a Bíblia diz em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purifica de todos os nossos pecados. Senhor, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter desejado, eu não deveria, porque o arrependimento, irmãos, leva a gente a mudar de trono. Antes éramos nós que estávamos sentados no trono da nossa vida, agora é Jesus que está no trono da nossa vida. Antes nós éramos escravos da nossa vontade, escravo dos nossos caminhos, escravo do nosso jeitão. Agora que nós nos arrependemos, nós dizemos: Senhor, Senhor, seja o rei da minha vida, senta no trono da minha vida e põe em ordem aquilo que está em desordem. Eu era escravo, aplauda Ele. Eu era escravo da minha vontade, eu era escravo. E agora, irmãos, eu ainda tenho vontades que são erradas, muitas vezes pensamentos, mas eu não sou escravo da minha vontade, eu sou escravo do meu Pai. Ainda que eu tenho muitas vezes vontade de mentir, vontade de roubar, vontade de cheirar, vontade de beber, vontade de ter relação com alguém que é do mesmo sexo que eu, mas eu me lembro que a minha vontade eu entrego diante da cruz do Calvário e digo: eu não sou escravo mais da minha vontade, eu sou escravo da vontade dele, e a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. E com arrependimento, no mesmo pacote ainda, vem algo poderoso chamado salvação pela graça. Agora, depois de experimentar o arrependimento, eu passo por algo chamado salvação. E quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz: conta-nos como você chegou aqui. E eu vou dizer: não foi o que eu fiz, foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Não é por causa de mim, mas é por causa do Cordeiro é que eu estou aqui. E vamos aplaudir a graça poderosa. Diga assim: eu preciso ser feliz, porque os meus pecados foram perdoados, e agora eu estou salvo. Grite isso agora: eu estou salvo. E os salvos aplaudam ao Senhor. Irmãos, quando eu entendo que eu estou salvo, as coisas mudam. Nós vimos agora chovendo na Fernão Dias, tem jeito, a estrada que só o Senhor. Um carro para do nada, no meio da pista, teve algum problema elétrico, e na hora eu e a minha esposa nós oramos: Senhor Jesus, põe guardas e anjos para guardar este carro, porque aonde o carro parou, irmãos, só o Senhor para guardar, porque ele parou num lugar que assim, só o Senhor para ter guardado e preservado. Mas eu creio em um Deus que ouve as nossas orações, e não foi à toa que nós passamos lá naquela hora, antes de qualquer acidente acontecer, e nós profetizamos: Senhor, põe anjos para guardar a família que está dentro daquele carro. Então, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, mas uma coisa maravilhosa nós temos, é que quando terminar esta vida, lá no céu eu vou chegar. Segunda porta, a porta do perdão, porque aquele que muito foi perdoado, ele agora está pronto a perdoar. A primeira porta, repita comigo: a primeira porta da alegria que Jesus me dá se chama arrependimento. Ainda que eu peque, eu sempre clamarei pelo sangue, e o sangue
me purifica de todo pecado. Segunda porta é a porta do perdão. E quando eu sou perdoado, agora, Larissa, eu perdoo todo mundo. Eu sou uma máquina de perdão. Porque quem não perdoa, irmão, está bebendo veneno, querendo que o outro morra. Perdoe as pessoas que ofenderam você. Perdoe as pessoas que machucaram você. Quem a gente perdoa, irmãos? Pastor Francisco, que careca linda que você tem. Que óculos maravilhoso que você tem. Que relógio. Esse relógio é o quê? Como que é aquele? Que Rolex é esse que você tem? Eu queria ter um Rolex deste. Irmãos, ele precisa me perdoar? Não. Tu é feio, filho. Misericórdia. Que relógio é esse? Você comprou onde? Ladeira Porto Geral. Estou sentindo. E aí eu começo a ofendê-lo. Aí chegou a hora dele mostrar quem reina dentro dele. Diga assim: Deus quer que eu seja feliz. E Jesus me capacita a ser feliz. Porque feliz é a pessoa que perdoa a todos. Diga assim: a pessoa que perdoa é uma pessoa feliz. Irmãos, não adianta ficar, mas me ofender. Decida ser feliz. Feliz é alguém que perdoa. Está perdoado. Mas ofendeu, mas agrediu, mas gritou. Está perdoado. Diga para o seu irmão assim: faz de conta que ele representa quem pisou na bola, quem xingou você, quem passou lá, aquele motorista de ônibus que hoje passou lá, você estava lá no ponto, ele encheu você de água. Diga assim: eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. E olha que coisa, terceira porta: cumprir a minha missão e o meu propósito. Quando eu cumpro a minha missão e eu sirvo a noiva de Cristo, diga assim: Deus, depois de me salvar e me ensinar a perdoar, Deus me deu uma missão, e minha missão, meu propósito é servir a noiva do Cordeiro. Você entende isso? Que eu e você precisamos servir a noiva do Cordeiro. Muitos de vocês prepararam ou passaram na padaria, passaram no mercado. Vocês estão servindo a noiva do Cordeiro. Aqueles que chegaram pela manhã, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão organizando, eles estão fazendo o quê? Servindo a noiva do Cordeiro. E quando nós estamos com estas portas do arrependimento, do perdão e de cumprir a missão, se cumpre na nossa vida um outro texto. Abra a Bíblia aí, Provérbios capítulo 15, verso 13, que diz que o coração aformoseia o rosto. Diga para o seu irmão: por incrível que pareça, você está ficando mais bonito. Diga para ele: é um milagre. Diga para ele: é um milagre. Mas diga assim: Deus faz milagre, e a prova disso é você. Não sei como, mas Deus disse que está trazendo formosura. Irmãos, o crente alegre, a pessoa alegre, é gostoso de estar, irmãos. Como tem pessoas que é agradável ser sentado ao lado, você encontrar no ponto de ônibus. Agora tem gente que quando você olha, foi: nossa, eu vou. Tem gente que a última pergunta, né, Cássia, que você quer fazer para ela, né, seu Júlio, é perguntar para ela assim: como você está? Pronto, agora senta e ouve. Agora vem a lista das desgraças. Diga assim: Paulo, Deus usou aquele homem com seus sofrimentos, com a lista de desgraças, mas Deus usou aquele homem para me ensinar que eu já tenho tudo para ser uma pessoa alegre, bonita. Diga assim: eu sou bonito. A pessoa que está do seu lado não acredita muito, mas diga assim, diga mesmo assim, diga assim: eu sou lindo. Diga para quem está pertinho de você: se você não acredita, vá pentear macaco, mas a Bíblia diz que eu sou bonito. Amém, irmãos? Olha, quando a gente não perdoa, a gente fica, olha uma coisa, quando a gente não se arrepende, presta atenção, irmãos, isso é tão importante para todos nós. Porque o diabo tem roubado de muitos de nós a alegria.
E quando eu e você entendemos que a nossa alegria não está em circunstâncias, a nossa alegria está em uma pessoa. Jesus é a minha, amém? Jesus é a minha alegria. Mexendo aí na luz, está tudo ok? Tudo certinho? Então, abra sua Bíblia agora, presta. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Antes de ler, olhe para mim. Eu era pititico ainda. E eu ouvi Ronquenoli cantar I see the Lord. Eu vejo o Senhor. Olhe para mim. A grande dificuldade de muitos de nós é porque nós não estamos vendo o Senhor. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Muitos de nós, enquanto eu orava, Deus mostrou para mim, me levou lá a história de Eliseu e Geazi. Aquilo que assusta muita gente, quando eu e você temos a visão do reino espiritual, irmãos, o nosso coração se enche de alegria. Você acha, o diabo procura destruir a sua alegria com mentiras. Ele sempre fez isso. Repita comigo: o diabo vai lançar mentiras na minha mente, dizendo que eu não sou feliz, que eu não sou alegre, e que para eu ser alegre e feliz, eu deveria ter, eu deveria alcançar. Mas a Bíblia me ensina que quando eu vejo o Senhor, eu sou feliz. Como eu e você, irmão, Geazi estava desesperado. Ele andava com um homem de Deus, mas ele não via e não desfrutava daquilo que o homem de Deus desfrutava. Alguns muitas vezes me questionam: pastor, mas aquele homem andava com você, mas aquele homem viajava com você, mas aquela pessoa andar comigo, viajar comigo, caminhar comigo, não significa experimentar aquilo que eu estou experimentando e vivendo aquilo que eu estou vivendo. Irmãos, esta semana, e eu faço isso de tempo em tempo, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui, sabem disso. Eu separei 3 dias. E eu faço isso de tempo em tempo, onde eu entro dentro de um quarto, fecho a minha porta e só saio de lá 3 dias depois. Mas olha que coisa poderosa, irmãos. Todas as vezes que eu faço isso, quando eu saio do quarto, há uma explosão de alegria no meu coração. A vontade que eu tenho é de catar minha esposa, dar uns 10 mil beijos. Quando eu cheguei em casa, lá depois desses 3 dias, coisa maravilhosa. Primeiro encontrei meu filho. Falei: e aí, filhão, tudo bem? Vamos fazer um cine pipoca aí? Ele falou: não, pai, você estava 3 dias longe, vou deixar você e a mãe sozinha aqui em casa. Eu falei: opa, Deus maravilhoso. Porque quando Jesus está dentro de nós, nós enxergamos Jesus em tudo e a gente valoriza tudo aquilo que a gente tem. Havia uma explosão de alegria, irmãos, de entusiasmo, Jefferson, em mim. Parecia que tudo me dava alegria. E as dificuldades continuavam as mesmas. Quando eu saí do quarto, irmãos, os problemas que estavam antes de eu entrar no quarto continuavam depois que eu saí do quarto. Não ocorreu nada do lado de fora, Cláudio, mas havia uma explosão de alegria, porque eu vi o Senhor sentado no seu sublime trono. Eliseu, irmãos, viu o Senhor. Havia um exército para matar. E quando Geazi ficou desesperado, ele fez uma oração: Senhor, permita que o meu servo veja aquilo que eu estou vendo. E quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu um exército do lado dele. Irmãos, a Bíblia diz, preste atenção. Tem aí, eu coloquei o texto, mas depois a gente vê. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Olhe para mim, quando vieram ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrou dentro do seu carro, um anjo entrou junto com você. Quando você deitou na sua cama, a Bíblia diz que um anjo passou a noite inteira do seu lado enquanto você dormia. Quando você caminhava na rua, e agora aonde você está, como eu e você precisamos entender,
Nós não estamos largados neste mundo. A Bíblia diz que tem anjos guardando eu e você. E quando o diabo manda um monte de demônios, ocorre o que ocorreu com Eliseu. Não havia um anjo com Eliseu, havia um exército inteiro. Ainda que o diabo mande um exército, o Senhor é maior. E você pode aplaudir a Ele. Não, esse aplauso michuruca. Aplauda de verdade. Irmãs, olhe para mim. Ai, Senhor, me fugiu o nome. Lá o que foi apedrejado lá em Atos dos Apóstolos. Estevão, irmãos, Estevão estava recebendo pedrada. E ele viu o Senhor. Olhe para mim, você quer ser feliz? Sabe que você não é feliz? Não é porque você não tem o dinheiro que você sonha, não tem a casa que você sonha. Você não é feliz porque você não tem visto o Senhor sentado no seu trono e cuidando de você. Você não tem desfrutado do que é isso. Um anjo do Senhor está agora aqui do meu lado, me guardando e me protegendo, e lançando sobre mim o sangue do Cordeiro, para me guardar e me proteger todos os dias da minha vida. E isso me traz felicidade e alegria. Eu não estou largado neste mundo. O Senhor, e a Bíblia diz a meu e a seu respeito, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora ouça aqui. Vou chamar a sua atenção de um texto importante, maravilhoso e ao mesmo tempo perigoso para todos nós. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 16. Um texto que muita gente conhece, mas muitas vezes a gente lê e diz: nossa, que legal, que bom. Mas a gente não consegue se enxergar nesse texto. E Deus vai me dar graça para mostrar que você está neste texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 16. Quem achou, diga eu achei. Vamos lá. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Dá uma paradinha aqui, entenda aqui. Jesus está dando um ensinamento poderosíssimo. Ele está apontando para Apocalipse capítulo 19. Os judeus sabiam que quando o grande Messias viesse, haveria um grande banquete. Repita comigo assim: a Bíblia diz que está sendo preparado uma grande festa para minha chegada nos céus. Irmãos, está escrito lá em Apocalipse capítulo 19. Isto não é brincadeira, isto é verdade, Rosaura. Os céus estão aguardando a minha e a sua chegada. Isso precisa tornar o meu coração feliz. Eu estou feliz porque tem gente me aguardando. Ó, irmãos, nós vamos comer muita coisa boa, mas você não tem noção do que está sendo preparado. A Bíblia diz, leia depois lá na sua casa, Apocalipse 19, que está sendo preparado, Júnior, um grande banquete para mim e para a sua chegada. Você não é qualquer um, você é a noiva do Cordeiro. Deus ama você de forma absurda e exagerada. Eu e você somos amados pelo próprio Deus. Amém. Os judeus sabiam, voltando para o texto, que quando o Messias viesse, haveria uma grande festa. Dá para entender aqui? Vamos lá, para entender por que Jesus usou essa parábola. Continuação do texto, verso 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Enviou o seu servo. E eu estou aqui representando este servo para dizer a você que tudo já está preparado para a sua chegada. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus já preparou tudo para a sua chegada. Eu represento este servo que está dizendo para você que Deus já preparou tudo para quando você chegar lá. Sequência do texto. Verso 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Apresentar o que, irmãos? Vamos lá. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me.
Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse... Todos educadinhos, vocês estão vendo? Todos educados. Diga assim, normalmente, crente é educado. Sequência. Acabo de me casar, não posso, por isso não posso ir. Verso 21. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Está preparado aí? Vamos engatar aqui. Quantos têm casa própria ou são donos de empresa, fiquem de pé. Quem tem casa própria ou dono de empresa, fique de pé. Ouça aqui. Olhe para mim. E eu quero soltar uma profecia de Deus para a sua vida. Muitos de vocês vão mais do que dobrar aquilo que vocês têm como patrimônio. E eu falo isso como profeta de Deus. Deus vai, para alguns aqui, mais do que dobrar a sua propriedade. Agora eu preciso, como servo e profeta de Deus, como profeta de Deus verdadeiro, olhe para mim. Nada do que você tem veio de você. Eu, o Senhor, digo a você: tudo o que você tem foi eu que te dei. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você. Tudo o que você tem veio das minhas mãos. Cuidado com a forma que você valoriza o que eu, o Senhor, coloquei nas suas mãos. De si próprio você não tem absolutamente nada. Repito, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você. Você não tem nada que eu não tenha lhe dado. Isto precisa produzir em você temor e tremor. Não é meu, é dele. Não é meu, é dele. É para a glória dele. É para o serviço dele. Irmãos, como eu e você precisamos entender isto. Sua riqueza, seus recursos, sua casa precisa ser para glorificar a ele. Glorificar a ele. Fiquem de pé, permaneçam de pé. Esse é o primeiro grupo dito no texto. Segundo grupo, quantos trabalham, estão trabalhando ou cursando universidade? Fiquem de pé. Trabalham ou estão cursando universidade. Olhe para mim, os que estavam de pé anteriormente e os que se levantaram agora. Foi eu, o Senhor, que dei a você inteligência e capacidade para trabalhar. A Bíblia fala daqueles que estão cuidando dos seus bois, do seu gado. Ouça aqui. Tem muita gente melhor do que você e não está trabalhando. Valorize, porque eu, o Senhor, dei a você inteligência para estudar e força para trabalhar. O seu trabalho deve me glorificar, o Senhor que te chamou e que te levantou. Todos aqueles que têm, permaneçam todos de pé. Todos aqueles que têm pai, mãe, ou irmãos, ou família vivos. Se você vive sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem parente nenhum, permaneça sentado. Os demais que têm pai, irmãos vivos, fiquem de pé. Todos os que têm pai, mãe, irmãos, filhos, fiquem de pé. Terceiro grupo apontado no texto. Aqueles que estão voltados para a sua casa e para a sua família. Ouça aqui. Neste exato momento, existem homens que foram para a guerra. E a esposa que ficou em casa não sabe
se ela tem ainda ou não um marido vivo. Tem mãe que seu filho foi para a guerra agora e ela não sabe se ela ainda continua sendo mãe. Você que veio ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo que a família que você tem, foi eu, o Senhor, que dei. Cuide daquilo que eu te dei. Todos de pé, olhe para mim. Irmãos, isso deveria produzir em nós um desejo de gratidão louco, desesperado, algo que dentro de nós deveria mexer com a gente. 2 semanas eu mandei uma mensagem: precisamos de voluntários, pessoas que possam nos ajudar. Ganhamos uma doação de 200 cadeiras. Precisamos de pessoas que possam vir nos ajudar. Nós somos mais de 1.200 pessoas nesta igreja. Vieram 3. Segundo sábado, precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas, porque não conseguimos carregar todas as cadeiras. Irmãos, a gente olha o texto e a gente pensa que isso está completamente. A gente pensa no cara lá que possui terras, no cara que está cuidando de vaca, de jumento. E tudo isso foi escrito para mim e para você, irmãos. Nós deveríamos ter fila de espera na sala de oração. Mas sabe o que ocorre? Você acredita que aquilo que você tem veio de você, que você é inteligente, que você é forte, que você é capaz. Não há um senso de dívida. Entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, irmãos? E como aquele povo, nós temos milhares de desculpas. Deveríamos ter uma fila de pelo menos 1.000 professores para dar aula no ministério infantil. Mas sabe o que ocorre? A gente tem que pedir: pelo amor de Deus, você pode nos ajudar? Deveríamos ter uma fila no cenáculo, alguém que acordou a semana inteira para trabalhar, mas chega na hora do culto, ao invés de chegar 1 hora, pelo menos Jesus disse: não pudestes vigiar 1 hora. A pessoa não consegue chegar 1 hora. Ele acordou a semana inteira em prol de dinheiro, em prol de ir para uma faculdade. Ele acordou 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vou dormir tarde, mas chega no domingo. Domingo é meu dia de descanso. Vou para a igreja, ainda chego atrasado, mas eu estou fazendo um favor para Deus. Pelo menos eu vim. Irmãos, nós temos uma dívida com os céus, irmãos. Nós temos uma dívida com os céus. Se eu morrer hoje, eu sei para onde vou. Eu era pequeno, irmãos, ouvi uma música: esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, e o crente salvo sabe para onde vai. Vai para o céu. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Olhe para mim, ninguém se movimente. Ninguém se movimente. Porque o que eu estou falando, irmãos, é do céu para você. Do céu nós não estamos brincando. Eu não vim aqui atrás de seguidores, de likes. Eu vim aqui como servo do Senhor para ser boca profética de Deus. A minha oração tem sido: Senhor, levanta-me como um profeta na minha geração. Não vim aqui para agradar você, vim para ser boca de Deus. Boca de Deus para você. Irmão, nós estamos felizes da vida porque nós temos uma casa própria, porque a gente tem uma empresa, porque nós estamos trabalhando, porque eu tenho uma família. Olha Paulo perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu reputação, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu família, perdeu tudo. Sabe o que os estudiosos dizem a respeito do espinho da carne de Paulo? É que a família de Paulo
havia desprezado a ele. Isso feria com ele, feria o seu coração. Irmãos, nós estamos brincando de igreja, irmãos. Deus quer que você seja feliz. Então Tiago vem para cá, só o Tiago, o tecladista, vem para cá. O restante, irmãos, eu quero que você seja feliz de verdade. Quando Jesus entra e é o Senhor da nossa vida, irmãos, o diabo pode falar e fazer o que ele quiser, mas há uma explosão de alegria e um sangue que me guarda, e um anjo do Senhor que está sobre mim para me guardar e me proteger. Falta-nos uma visão dos céus, irmãos. Falta-nos uma visão. A gente não enxerga nem Deus, quanto mais um anjo para nos guardar. Falta-nos um senso de eternidade. Irmãos, como eu e você já temos tudo para sermos felizes. Ore pela sua casa. Ore pela sua esposa. Sua filha não pertence a você. Ela é minha, diz o Senhor. A minha alegria te basta. Você entende? Olhe para mim. A Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados. Nós estamos olhando para algumas mentiras do diabo, dizendo: você perdeu sua casa, você perdeu o seu emprego. Não há nada que o diabo tenha tentado tirar que Deus não possa multiplicar 1000 vezes mais. Nesse mesmo texto a Bíblia diz que não há nada que um homem tenha perdido neste mundo que, por causa do Senhor, que ainda neste mundo não receba 100 vezes mais. Mas às vezes a gente não percebeu, irmãos, que nós estamos comendo e nos alimentando de mentiras do diabo. Você é um fracassado, você é um perdedor. Que fracassado nada. Eu tenho meu nome escrito nas mãos do Todo-Poderoso. Eu não sou um número, eu sou o filho favorito do meu pai. Quero dar uma receitinha para você. Na hora de começar a orar, irmãos, não comece a orar apresentando suas queixas e necessidades. Comece a orar falando das grandezas dele. Deixa eu falar do que eu começo. Você tem problemas, irmãos? Eu tenho um monte. Estou distribuindo de grátis. Mas quando eu começo a orar, Marcelo, a minha oração começa: não há ninguém semelhante ao Senhor. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor é o dono do ouro e da prata. É o Senhor quem derruba e é o Senhor quem levanta. Senhor, eu não tenho nada, tudo que eu tenho veio de Ti. Não há nada demasiadamente grande para o Senhor, não há nada demasiadamente difícil. Tu és o Deus Emanuel que está comigo. Não há homem que possa se colocar de pé diante do Senhor. Tu és o grande e poderoso. Tu conheces as minhas palavras antes que saiam da minha boca. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Tu és a minha alegria e o meu consolo. Tu és o soberano e o majestoso. Tu és aquele que me dá forças e que me levanta. Tu és aquele que transforma a minha tristeza em alegria. E aí depois, irmãos, quando eu começo a apresentar as minhas necessidades, elas ficam, Luciana, pititica diante da grandeza que primeiro eu enxertei na minha mente e no meu coração. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém semelhante a Ele. E Ele está preparando um banquete para o dia da minha chegada. Imagina o nome da mulher: Felicidade, que viu seus filhos serem assassinados na sua frente. Eu imagino aquela mulher, as lágrimas caindo, por ver o sofrimento dos filhos, mas ao mesmo tempo, Fernando, vendo cada um que morria, sentado do lado do trono do soberano Deus. Aquele que veio ouvir a voz de Deus, ouça isso: você precisa me ver e me conhecer. Quando você me ver e me contemplar, a sua tristeza será transformada em alegria. Irmãos, um homem recentemente foi sorteado na Mega Sena, ganhou sozinho 200 milhões. 200 milhões.
Em 1 semana e meia, aquele homem apareceu morto. Investigação, filhos, esposa. Que eu estou querendo chamar a sua atenção. Eu encontrei o meu tesouro, meu bem mais precioso. A casa pode ficar, a reputação pode ficar, mas eu vejo o Senhor sentado no seu sublime trono. E um dia eu direi para Ele que valeu a pena. Doeu, chorei, mas eu morri com alegria no meu coração. Toda a banda venha para cá, pegue nas mãos do seu irmão. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? O choro dura uma noite, mas eu sou a sua manhã, diz o Senhor. A alegria virá ao amanhecer. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Não espere eu mudar as circunstâncias. Olhe para mim, olhe para mim. Fechem os corredores, fechem os corredores. Fechem os corredores, todo mundo aqui. Irmãos, quando chegou no 3º dia de jejum, explodiu uma dor absurda na minha mente. Uma dor de cabeça absurda. O diabo gritou dentro do meu ouvido. Lembra que você tem um tumor dentro do seu cérebro que está cauterizado? Este jejum pode estar prejudicando o seu corpo. E aquilo que está aguardando e protegendo aquele tumor pode ser rompido a qualquer momento. Amanhã eu vou fazer o exame, que uma vez por ano eu tenho que fazer, para saber se o tumor continua fechado dentro de um ovo ou se ele rompeu. Mas o Espírito gritou dentro de mim: seu corpo sofre, mas seu espírito receba alegria. Você não depende de resultado de médico. Eu sou a sua alegria. Eu sou a sua alegria. E sabe o que aconteceu com a dor? Continuou. Vocês pensaram que ia falar, e ela passou, né? E ela continuou. Eu não posso seguir aquilo que os meus olhos naturais veem, e nem o que os meus sentidos percebem. Eu nasci pela fé sou salvo, e pela fé recebo unção de alegria. Irmãos, quando a gente vai deixar de ser menino, irmãos? Esse bando de crente meia boca, porque as coisas deram errado, irmãos. Deu errado mesmo. Mas não precisa esperar dar tudo certo para transformar a sua tristeza em alegria. A filha não voltou, o marido não voltou, o emprego ainda não apareceu, a dor não sumiu, mas Jesus está dizendo: olhe para mim e seja alegre. Olhe para mim e seja alegre. Irmãos, Paulo havia acabado de ser açoitado. Ele foi açoitado com 39 chibatadas. Por que 39? Porque contava-se os médicos que se a pessoa recebesse a chicotada número 40, ela morria. E deixaram ele então à beira da morte. Vai para a prisão, e quando chega na prisão, ele começa a cantar. E nem a cela da prisão conseguiu resistir. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Deus quer ver a sua alegria no meio da dificuldade. Para concluir aqui, a gente orar. Elias, não sei se tem algum psicólogo aqui. Quando você olha a história de Elias, ameaçado de morte, perseguido, e ele vai para Horebe e entra dentro de uma caverna. E se você perguntar para qualquer psicólogo, terapeuta ou psiquiatra, a história narra o quadro de alguém com depressão. Ele tem todo o quadro de alguém com depressão. Diga assim: eu conheço alguém que cura a depressão, e ele está em mim. Diga assim: ele está em mim. Irmãos, Deus chega de lá, de fora da caverna, e diz para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí? Parece assim: Senhor, o senhor é louco? O senhor não sabe o que está acontecendo? O senhor estava de férias, o senhor não viu?
Se eu não viu, o que é que está acontecendo na minha vida? Resposta de Deus: Elias, sai para fora. O que é que isso representa para mim e para você? Deus está pronto para fazer um milagre, mas tem coisa que eu e você precisamos fazer. Sair da caverna é atitude sua, o milagre vem depois, mas primeiro eu e você precisamos de uma ação. Verbo do imperativo de novo, uma ordem de Deus: pare de chorar, saia da caverna, e eu, o Senhor, lhe revelarei a você. Pare de chorar, clama a mim, e eu responder-te-ei, e farei coisas grandes e firmes. Eu estou vendo o que você está passando, mas saia da caverna, e olhe para mim, amém, irmão?